Sobre questões, vamos falar um pouquinho sobre aprender mais com questões. Eu acho que hoje em dia é um senso comum que fazer questões é muito importante para nossa preparação, certo? Certo. Mas se só que fazer questões fosse importante para preparação, as pessoas que fazem mais questões teriam um melhor desempenho no concurso, certo? Certo. E aí, quando a gente entra em grupo de WhatsApp de concurseiro, quando a gente entra em fórum de concurseiro, quando a gente conversa com concurseiro, a gente percebe que não, né? A gente percebe que tem muita gente que se gaba de fazer uma enorme quantidade de questões, tem muita gente que se gaba de fazer uma enorme quantidade de questões nos sites de questões, uma enorme quantidade de questões nos PDFs dos cursinhos. Enfim, tem muita gente que está se preocupando pra caramba com quantidade, mas não se preocupa com qualidade, né? Não se preocupa com a efetividade das questões que são feitas. Então, o primeiro toque que eu queria dar hoje, o primeiro ensinamento que eu gostaria que você levasse da live de hoje é: cuidado com a preocupação excessiva com quantidade, tá? Cuidado com a preocupação excessiva com quantidade de questões realizadas. Anota aí, pega o caderno, tá? Já pega o caderno e já anota aí. Errado você se preocupar com quantidade de questões feitas. Isso é errado. Por que que isso é errado? Porque a questão ela tem que servir para você aprender. Se você faz a questão e não dá importância devida tanto para o raciocínio errado que te fez errar, quanto para o conteúdo que você deveria saber e não sabe, ou seja, se você não dá importância para isso, você não vai aprender o que você deveria aprender com cada questão, certo? E aí, o que acaba acontecendo? O aluno, ele se preocupa com metas de questões, metas de quantidades de questões. Eu vejo muito isso nos alunos que chegam para estudar comigo, tanto no meu programa de coaching, quanto no meu treinamento com mentoria, que é o Ação para Aprovação. Os alunos, eles se preocupam muito com meta de quantidade de questões. Professora, quantas questões eu devo fazer quando eu estudo a teoria? Quantas questões eu devo fazer quando eu estudo um PDF? Quantas questões? Meu amigo, a quantidade de questões, ela não tem que ser o teu foco, entende? A quantidade de questões, ela não tem que ser a tua principal preocupação. A tua principal preocupação tem que ser a qualidade da atenção que você dá para o raciocínio errado que te fez errar a questão. Ah, professora, mas eu não raciocinei errado. A banca que raciocinou errado. Beleza, mas você quer passar numa prova da banca. Então você tem que pensar como a banca pensa, certo? Você tem que aprender a pensar como a banca pensa. Então, quando você faz questões, você tem que esquecer um pouco de você. Você tem que esquecer um pouco de como você aprendeu um conteúdo. Você tem que esquecer um pouco do que você aprendeu. Você tem que se preocupar mais em fazer o mesmo raciocínio que a banca fez. Seguir o mesmo raciocínio da banca. Beleza? E aí, quando você faz as questões e se preocupa com a quantidade, você não dá a devida importância para esse aspecto. Você não dá a devida importância para realmente aprender qual é o raciocínio correto que você deveria ter para não errar uma questão que você errou. E além disso, você também não dá importância suficiente para o conteúdo que você deveria saber para acertar uma questão que você errou. Beleza? Então esse é o ponto número 1. Cuidado com a preocupação excessiva com a quantidade. Quantidade não é qualidade. Outro ponto importante. Quando seguir em frente, ao errar muito questões, e quando pirar com questões, quando pirar com o erro de uma questão, certo? Quando que você deve fazer a questão, né? Corrigir e seguir em frente,
e quando você deve corrigir muito a fundo, pesquisar outro jeito de resolver, mergulhar na questão, perder tempo. Será que existe uma diferença de momento nesse sentido? Sim, existe, tá? Quando você está aprendendo o conteúdo pela primeira vez, quando você está estudando a teoria pela primeira vez, não é o momento de você pirar com cada questão. É o momento de você fazer a questão, acertar ou errar, corrigir a questão que você errar, especialmente pelos comentários, né? Então, o momento em que você está estudando teoria pela primeira vez é o momento em que você deve ficar pelos PDFs, né? É o momento em que você deve ficar nos PDFs, deve usar os PDFs. Tenha o seguinte raciocínio: as questões que estão no PDF de uma matéria, as questões que estão no PDF que você está usando para aprender a teoria, essas questões elas funcionam como se fossem uma piscina, né? Elas são como uma piscina, certo? E as questões dos sites de questões que foram comentadas, sabe-se lá por quem, ou as questões que você pega numa prova, essas questões são como se fosse um mar aberto, certo? Então, você só vai conseguir nadar direito no mar aberto se você aprender primeiro numa piscina, certo? Então é por isso que no momento em que você está aprendendo as questões, né, aprendendo teoria pela primeira vez, aprendendo a fazer aprendendo o conteúdo teórico da primeira vez, é por isso que é interessante você ficar nas questões do PDF. Tem gente que quer estudar teoria pela primeira vez e ela já quer ir para o site de questões, não satisfeita com aquela quantidade imensa de questões que tem lá no PDF, ela quer fazer todas as questões do PDF e quer ainda ir para o site de questões. Isso é um erro, tá? Isso é um erro. Primeiro porque os cursinhos já colocam nos PDFs uma quantidade gigantesca de questões, né? Os cursinhos já colocam lá nos PDFs muitas questões. Então, para fazer muitas questões, quando você está estudando a teoria pela primeira vez, você não precisa sair dos PDFs. Você pode continuar nos PDFs e fazer as questões do PDF. Você não precisa ir para o site de questões no primeiro momento, no primeiro contato com a matéria, certo? Você pode ficar apenas nos PDFs. E nesse momento, você está fazendo questões que estão no PDF e essas questões têm comentários. Cada questão tem o seu comentário. E esses comentários são feitos pelo professor, né? Ou pela equipe dele, pela equipe do professor, que é uma equipe treinada por ele, fazendo referências à teoria, fazendo referências ao que foi explicado na teoria. Então você não precisa sair dos PDFs, fique nos PDFs. Tem gente que começa a estudar para concurso e já vai fazendo assinatura de site de questões e tal. Gente, não precisa.